A paz do Senhor Jesus a todos, tudo bom? O meu nome é Priscila Terra, eu sou do Rio de Janeiro e estou muito feliz em poder participar com vocês dessa semana missionária com a tia Tânia, desse grupo Amamos Crianças. Gente, que coisa linda! Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês que está disposto a estar aqui nessa semana, nessa maratona, né? Só quem ama missões, que entende tudo isso que estamos passando. Eu separei algumas coisas para vocês antes de falar sobre um assunto que irei tratar, que é como motivar crianças para missões. Mas antes eu queria mostrar um pouquinho, né, do meu ministério, que Deus tem feito na minha vida, como eu fui chamada para missões. Eu tive o contato com missões bem novinha, na EBF ainda, quando eu ouvi uma tia contando a história sobre os pães mexicanos. Aquilo moveu meu coração, moveu a minha mente, moveu toda a minha vida. E aquilo ficou guardadinho, aquela semente ficou guardada. Aos 13 anos eu comecei a trabalhar em EBF, na Escola Bíblica Dominical, e aos 18 anos eu disse sim para missões. Ali eu comecei a me preparar, fiz curso de missiologia, fiz curso de primeiros socorros, fiz vários outros cursos para ir ao campo missionário. A cidade de Labra foi a cidade que o Senhor nos revelou. Eu fui na época com uma agência chamada Missão Monorado, nem existe mais, mas uma missão muito boa que eu aprendi muito com eles. Fomos em uma equipe, né, no primeiro foram 3, depois foram mais 2, 5 pessoas lá. E foi um trabalho muito legal, porque chegando lá tivemos contato com outros missionários de outras agências missionárias que nos receberam, e fizemos muitas amizades. O Rio Purus é um rio muito extenso, quem é da cidade do Amazonas, quem é lá do Amazonas sabe, e ele abastece ali várias aldeias, várias cidades, vários ribeirinhos, e ele vai desembocar lá na boca do Acre. Eu não trabalhei com índios, eu só trabalhei com ribeirinhos. E fizemos lá um treinamento, né, com as pessoas que trabalhavam com criança, e esse treinamento é como organizar uma IBF. Então, foi um período de ensinamento e o prático, eu trouxe para vocês as fotos, foi uma IBF no pátio, né, que é o quintal da igreja, que a igreja na época não estava nem construída, essas madeiras aí seria mais à frente, que era chamada Casa do Pai, que acho que hoje é um outro nome. Pai é uma sigla, né, que era proteção, eu nem lembro mais como era o nome, mas eu sei que faríamos essa IBF para as irmãs que estudaram com a gente, os irmãos também, colocar em prática. E para nossa alegria e também desespero, chegou tanta criança que a gente nem sabia. E uma dessas crianças, e sempre a gente na IBF sempre faz, né, aquele que traz mais visitantes, vai ganhar presente, vai ganhar brinde. E teve uma menina que trouxe um grupo, e quando a gente foi fechando a porta, ela não tinha tem mais. Eu sei, acho que aquela menina sozinha deve ter trago, não sei, talvez mais 30 crianças por aí. Ela trouxe muita gente, muitas crianças. E passado alguns anos, né, eu fiquei sabendo que hoje essa jovem, ela é uma pastora lá na cidade. Coisa linda, né? Como Deus faz. E fizemos também um trabalho evangelístico num galpão. Foi um dia de Páscoa. E nesse galpão, ele estava fechado lá, e o dono cedeu para que a gente pudesse estar evangelizando. Mais uma vez, pensávamos que faríamos para um grupo pequeno de crianças, e surgiu esse grupo enorme que vocês estão vendo nas fotos. E detalhe que tínhamos um microfone, uma caixa lá, mas que não funcionava nadinha de nada, e a gente foi tudo no gogó. Fizemos uma peça, foi a peça teatral falando quem seria o novo símbolo da Páscoa. E eu acho que eu estava de gatinha, se eu não me engano, eu era muito novinha, né? E foi muito bom. Depois eu fui morar direto na cidade, desculpa, no Seringal. E morando no Seringal, moramos em 2 seringais, 2 ou 3 seringais. Acho que foram 2 seringais. O primeiro é Jurucuá. Jurucuá é o nome do primeiro seringal que eu morei, com a missionária Ana. E lá
uma mulher de fé, de oração. Ela estava já há mais de um ano trabalhando sozinha quando eu cheguei. Nossa, ela chorava tanto. Falou, como eu já aguardei você. Ela nunca tinha me visto, nem sabia que eu ia para lá, mas ela já orava pela minha vida. E as outras pessoas também. Foi muito bom. Lá fazíamos discipulados, e os discipulados eram feitos nas casas, tínhamos cultos também, mas os discipulados eram feitos nas casas, com os familiares, e conseguimos batizar muitos ribeirinhos ali naquele lugar. E um dos ribeirinhos que está ali, ele se tornou um pastor autóctone, né, que ele é da própria igreja, da própria região, e se tornou pastor ali naquele lugar. Só que acho que uns 3 a 4 anos agora, ele foi cometido de uma enfermidade, foi para o Amazonas, né, para a capital, para poder se tratar, mas infelizmente acabou falecendo. Mas era um homem de Deus, criou seus filhos na presença do Senhor e foi bênção ali no tempo que ele esteve nessa terra. Ele serviu ao nosso Deus. Fazíamos também trabalho com creche, escola, porque a maioria dessas crianças pequenas que vocês veem na foto, elas ficavam sozinhas em casa, porque os pais iam para as suas roças, né? E os filhos ficavam sozinhos e tinham todos os tipos de perigos. Então, com a ajuda de alguns pastores, de algumas igrejas do Rio de Janeiro, ali conseguimos, né, doações de roupinha, desses materiais aí, nessas mobílias, e fizemos o trabalho de alfabetização com as crianças durante o dia, e à noite fazemos o trabalho de alfabetização com crianças, com os adultos. E foi muito, muito, muito bom. E além disso, tínhamos também o trabalho na igreja em si, né? Como escola bíblica dominical, cultos, Santa Ceia. E o primeiro batismo foi feito ali daquela igrejinha ali, inauguração e batismo. Recebemos algumas caravanas de pessoas do Brasil e fora do Brasil, foi lindo. Os nossos cultos eram sempre à noite e com lamparinas. E eu lembro uma vez que terminamos o culto, um rapazinho desceu primeiro, lá as pessoas andam descalço, e só ouvi ele gritando, e quando fomos ver, alguém tinha colocado um pedaço de pau com pregos para cima para a pessoa furar o pé. A sorte que foi ele primeiro, e ele até que não se machucou tanto, doeu, mas não se furou tanto. Se fosse eu ou a outra missionária que tínhamos os pés mais finos, com certeza seria muito pior. As pessoas lá andam muito descalço, até porque não tem calçados. Mas em algumas comunidades como essa, as pessoas fazem isso para que os missionários saiam, fiquem com medo e não continuem a pregar o evangelho. Mas mesmo assim, nós continuamos. E depois nós retornamos à Labra e ainda fizemos um trabalho junto com os outros missionários, que era uma escola de obreiros, né, um curso de teologia, onde dávamos aula no seminário. Fizemos também um seminário de obreiros de oração, também fizemos ali. Bom, depois eu retornei ao Rio de Janeiro, porque infelizmente o meu pai se acidentou e eu sou a filha mais velha do meu pai, da minha família, e eu precisei vir para o Rio de Janeiro a fim de estar auxiliando os meus pais. Então, ao fim de 3 anos, eu retornei ao Rio de Janeiro e, e voltei à minha vida aqui. Eu me casei, tive filhos e em 2016 eu, né, com o chamado que que eu sempre tive, mesmo sem estar fazendo missões, mas eu sempre continuei pregando para crianças, sempre continuei, né, envolvida nisso. E em 2016 eu criei, junto com a minha família, a equipe Terrinha, onde nos reunimos e fazemos a obra do Senhor com evangelismo, pregação. Vamos em escolas, orfanatos, vamos também nas igrejas, né, onde somos convidados. E tem sido bênção. Eu também dou treinamento para ministério, e nesse período eu conheci a Junta Mundial de
no Junta Mundial de Missões Infantis, né? Conheci a tia Meirinha, a tia Eulália, a tia Rebeca, através do Ministério Infantil Não Piscion Chamado, um curso abençoado, e que eu me entreguei de cabeça, né? Me tornei uma agente da salvação e hoje eu ministro nas igrejas o curso, né, de capacitação da junta, aqueles que são solicitados. E essa sou eu, Priscila Terra, missionária da Casa do Senhor, serva do Deus vivo. Fico feliz de estar aqui com vocês. Deus abençoe. O que é motivação? Motivação é o impulso que faz com que as pessoas ajam para atingir os seus objetivos. A motivação envolve fenômenos emocionais, biológicos e sociais e é um processo responsável por iniciar, direcionar e manter comportamentos relacionados com o cumprimento de objetivos. Isso é uma definição do dicionário. Minhas crianças não gostam de missões. Você pode não falar isso, mas com certeza já ouviu alguém falando. Geralmente a criança, ela dará atenção a algo que é do ambiente dela, ou seja, algo no qual ela tenha afinidade. Como criar isso em missões? Traremos 3 pontos no dia de hoje. Primeiro, o ditado faço o que eu mando e não o que eu faço. Como farão algo que não conhece? Terceiro, aprendemos na prática. Vamos lá? Primeiro tópico. Conhece o ditado faça o que eu mando e não o que eu faço? É bem por aí. Não adianta você falar para a criança trazer uma oferta para missões se ela não vê você entregando a sua. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Romanos 2:21. Vamos lembrar do jovem profeta Eliseu, que escolheu a capa de Elias, no livro de 2 Reis, capítulo 1, versículos de 1 a 14. Por que ele pediu porção dobrada do Espírito Santo sobre ele? Eliseu acompanhava Elias e sabia como era precioso ter o Espírito sobre a vida. Ele também viu na prática todos os milagres que Elias fez. Ninguém contou, ele viu. Ele viu o machado flutuar. Amados e amadas do coração do Pai. Deixe suas crianças participar dos milagres de Deus em sua vida. Deixe elas deixe a criança saber quem é Jeová, quem é Deus. A entrega total de uma criança para missões será de acordo com o exemplo que você dá a ela. Não permita que essa criança se perca. Aproveite essas oportunidades. Aproveite a intimidade que você tem com Deus. Fale para a criança o que tem acontecido na sua vida, o que tem acontecido na vida dos missionários, quando os missionários foram lá, como Deus ouviu as suas orações. É importante que a criança ouça isso. Segundo tópico. Como farão algo que não conhece? Você já recebeu uma ordem para fazer algo no qual nunca fez na vida? Uma vez no campo missionário, a irmã pediu para eu matar e tratar a galinha que havíamos ganhado. Gente, eu nasci na cidade, indo no supermercado e comprando aquele frango mais congelado, sabe? Para que dê tempo de chegar em casa, para ir direto para a geladeira. Desse jeito que eu fui criada. Nunca matei uma galinha na vida. O máximo era ajudar alguém a depenar a bichinha já morta. Então, não dá para chegar hoje para suas crianças do grupo ou para o seu filho e dizer: vamos fazer missões. Não tem como. Porque hoje a maioria das crianças querem ser jogadores de futebol. Porque foi inculcado neles que isso dá dinheiro, que missionário passa fome, que eles são assassinados, e por aí vai. Esquece de falar que conformosos são os pés de quem leva a preciosa semente. Isaías 52:7 diz: conformosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião: o teu Deus reina. Apresente à criança o que é missões de forma gradual, com entusiasmo, com alegria. Mostre para ela um momento lindo que é que é quando um moço, uma moça, um irmão, uma irmã, uma criança se entrega a Jesus como a alegria
né, do nosso Deus. Fale para ela que os anjos desejaram fazer isso, né, evangelizar, mas Deus deu a mim, a você, essa incumbência e a criança também. 3. Aprendemos na prática. Bom, ainda não sei matar galinhas, mas modéstia à parte, sei fazer uma galinha ensopada muito bem. Um dia fui à Paraíba e conheci meus parentes paternos. Minha tia fez uma deliciosa galinha da roça, cozida para minha família. Fiquei de olho para ver como ela preparava tudo, né? Sempre faço isso quando visito algum lugar. Eu observo tudo, né? Então eu observei cada passo. Quando voltamos de viagem, meu filho disse que estava com vontade de comer aquele prato saboroso. O que fiz? Fui lá e produzi aquilo que eu havia guardado em minha mente. Cozinhei do mesmo modo que vi. Com a criança é igual. Ela vai observar o que você vai fazer, vai falar, vai criar, desculpa, vai criar, e por fim chegará o quê? A motivação. Não adiantará ensinar o conceito do que é missões. Ela vai achar chato, monótono. Coloque as mãos dessas crianças para trabalhar. Como colocar a criança para trabalhar em missões? Gente, como a criança pode aprender na prática? Você pode estar perguntando. Eu trouxe algumas sugestões que você pode estar fazendo, pode estar aprimorando, buscando outras que venha abençoar a sua vida, tá? E a vida das crianças também, sempre está motivando. Primeira coisa, sugestão que eu trago a você é: faça cultos de missões, né, para as crianças, esses cultos periódicos e não esporádicos, né, gente? Porque tem gente que fala assim, toda vez que eu faço culto de missões, as crianças detestam. Por quê? Primeiro, você faz uma coisa desorganizada, faz algo assim, faz hoje, né, nesse mês de agosto, daqui a pouco vai fazer lá em outubro, ou só o ano que vem. Aí tudo que você falou nesse curso já esqueceu tudo. Então faça um curso de missões cada sempre, ou mês a mês, ou de 15 em 15 dias, ou semanal, não sei, mas faça periódico. Converse com o seu pastor, veja qual é a melhor maneira que vocês podem estar fazendo. Faça na salinha mesmo, né, onde vocês costumam fazer o culto. Um dia que seja um culto, deixa para ser, né, um culto de missões, tá? Prepare, coloque bandeira, peça para se vestir com as roupas, leve comida típica. Gente, é tão gostoso, é tão diferente. Uma outra sugestão sempre no culto, né, mesmo que não seja culto de missões, mas você deve reservar um momento missionário. Aí, esse momento, você faça uma coisa só, não precisa fazer tudo, faça assim, ou você só, hoje nós iremos orar por missões, ou vamos orar pelo missionário, vamos orar pelo missionário tal que está passando mal, ou pela cidade, vamos fazer oração, aquilo que Deus colocar no seu coração. Num outro momento, né, num outro dia, você vai apresentar um país. Olha, hoje eu quero apresentar para vocês um país tal. Aí, na Janela 1040, teve vários países, né, que a igreja é perseguida, que ainda precisa de oração. Mostre para eles, leve testemunhos desse país. Cante louvores, né, em outro dialeto, em uma outra língua. Tem alguns sites que ensinam a cantar, tem algumas gente que já estão cantando línguas, né, dialetos africanos, dialetos da Índia. Então procure, né, uma forma de você apresentar um louvor para a criança nesse momento missionário. Traga sempre algo novo. Não permita ficar sempre a mesma coisa. Eu já sei o que ela vai fazer hoje, ela vai ler, eu já sei, tá? Não. Traga algo novo, algo que eles não estão esperando. Uma outra sugestão é conte histórias missionárias, histórias como Samuelito, os pães mexicanos, comprando criança para Deus, o tomateiro missionário, a moeda missionária. Apóstolo Paulo, o grande missionário para as crianças maiores, vão amar uma gincana no livro de Atos, falando sobre
a questão da viagem missionária. Gente, que coisa linda, né? Então, reviver tudo isso que Paulo viveu, não sei, de repente reconstituir alguma cena com eles, né, da vida de Paulo, e que eles realmente possam ver e sentir na pele o que o missionário passa. Uma outra sugestão é que você que você conheça o missionário que a sua igreja sustente e faça com que as crianças tenham contato com eles. Esse contato pode acontecer através de carta, e-mail ou mensagem no celular, tá? Eu lembro que quando eu estava no campo missionário, eu fiquei tão feliz quando eu recebi uma cartinha. Na verdade, eu recebi um envelope cheio de cartas do Mensageiros do Rei, de uma igreja batista aqui de Niterói. Muitas cartas, que felicidade. Até um dia desse eu tenho, na verdade, eu tenho ainda essas cartas guardadas. E eles falavam que estavam orando por nós, que estava que sempre pedia a Deus pelas nossas vidas. A gente era tão gostoso. Só quem está no campo missionário sabe como é solitário o nosso trabalho, como é necessário que tenhamos esse cuidado. E principalmente também, né, com os filhos dos missionários. Procure saber se esse missionário tem filhos e que veja se as crianças podem entrar em contato, porque tem algumas igrejas, né, tem alguns campos missionários que as pessoas podem realmente, né, se identificar, porque corre risco de vida e tal, mas se for um local que pode identificar que as crianças possuem, né, acesso à internet ou realmente carta, ajude as suas crianças, né, a fazer esse intercâmbio, a mandar cartas, ou e-mail, ou mensagem no celular, para que eles possam ter esse convívio de missão, saber como que acontece lá. E vai ser bom tanto para a criança, né, do seu ministério, como também para o filho do missionário, ou as outras crianças que estão no campo, tá? Uma outra ideia para motivar a sua criança seria criar alvos a serem alcançados. Por exemplo, orar uma semana por missões ou pelo missionário, oração por elas mesmas, para que Deus mostre, coloque no coraçãozinho de cada uma o que missão deve fazer, como deve agir, né? E uma outra sugestão seria assim, um pouco meio que você vai achar, mas é loucura, mas para Deus nada é impossível. Que tal você e suas crianças fazerem uma viagem missionária, ir ao campo missionário, conhecer como vive esse missionário, essa família, essas crianças? Que tal visitar uma aldeia, um quilombola, quem mora na fronteira aí, né? Visitar os imigrantes, as pessoas que estão necessitadas, porque a criança só irá se motivar para missões quando ela entender a real necessidade do outro. Quando ela vê que o outro está precisando, que o outro é necessidade, aí sim o coraçãozinho dela vai começar a entender por que ela precisa, né, estar mais atuante em missões. Por fim, né, seria o dia X, né, onde cada criança traria, né, uma oferta para missões, mas seria alvo dela, né, que ela traria e ofertaria para missões. Isso já acontece muito, né, em algumas igrejas, mas nem todas acontecem. O bom seria se todos tivessem esse dia X, o dia de ofertar para missões. Bom, gente, estou finalizando a minha participação aqui. Espero que eu tenha contribuído, tá, com vocês. E quero finalizar falando que assim, eu poderia assim, citar várias e várias outras coisas, né, que você pode estar fazendo com essa criança. Só que o que eu quero enfatizar é que missões se motiva com a prática, treinamento e compromisso. As crianças aprenderão mais se tornarem as protagonistas da história. Vou repetir. As crianças aprenderão mais se
se tornarem as protagonistas da história. Quando elas perceberem que são importantes na obra missionária, então você, tio e tia, não terá trabalho algum em falar de missões para os seus pequenos. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como virão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Romanos 10, versículo 10, 14 e 15. Bom, gente, um grande beijo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Foi maravilhoso participar dessa semana. Estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Eu quero que você ore por mim, pelo meu ministério, pela minha família, que com certeza nas minhas orações eu vou estar orando por vocês. Lembre-se que missões começam no coração de Deus e todos aqueles que amam a Deus não podem nunca, 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 nunca deixar de fazer essa grande obra. Um grande beijo e tchau. Deus abençoe a cada um de vocês.